Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Nossa aula hoje de língua portuguesa, começando nossa terceira unidade, hein? Então tenham atenção, tenham foco, não esperem sair a nota da segunda unidade para começar a ter a preocupação de que precisa melhorar, de que precisa recuperar alguma coisa, certo? Aguardem sair as notas, mas desde já tenham foco, façam tudo o que deve ser feito dentro da nossa terceira unidade, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Concordância nominal, página 10 do módulo. Quem não tem o módulo ainda, pode acompanhar a aula. Quem já não vai ter mesmo o módulo, começa a copiar. E para todos, tenham atenção. No caso de ficar com dúvidas sobre esse conteúdo, já sabe que podem entrar em contato através do WhatsApp. Para entendermos bem a concordância nominal, é preciso aprender uma regra geral. Com essa regra geral, vocês podem solucionar a maior parte dos problemas e questões referentes à concordância nominal. Como falante, se você consegue ter domínio da regra geral, já é possível que você fale corretamente 80% das vezes. E esse assunto se refere justamente à gramática normativa, aquela gramática que visa definir regras de como você deve se expressar, de como você deve falar corretamente, tá bom? Então, na regra geral, os determinantes do substantivo, que são adjetivos, artigos, numerais e pronomes, eles devem concordar, devem ter a sua terminação alterada para se adequar ao substantivo, porque o substantivo é a base, ou seja, a parte principal do estudo da concordância nominal. Então, essa concordância nominal, o nominal que determina a concordância é o substantivo, e os outros devem ficar de acordo com ele. Mas de acordo em quê? De acordo em número e em gênero. Se o substantivo for masculino, os outros elementos também devem estar no masculino. Se o substantivo está no singular, os outros elementos, adjetivo, numeral, pronome, devem concordar também com o gênero masculino, singular ou plural. É dessa forma que é feita a concordância nominal de acordo com a regra geral. Por exemplo, dois sentidos, a audição e o tato, disparam o nosso córtex gustativo. Então aqui eu tenho os substantivos: sentidos, audição, tato, córtex. Sentidos está no plural e masculino, por isso o numeral 2 está de acordo com ele. Então 2 é o numeral e concorda em gênero masculino e também em número plural com sentidos. Por quê? Porque o elemento que determina a concordância é o substantivo. Audição, feminino, então artigo é a audição. Tato, masculino, então artigo, o tato. Dispara o nosso pronome, nosso quê? Córtex. Córtex é o córtex, então é masculino. Se é masculino, o pronome também tem que ser masculino, assim como o adjetivo gustativo. Não pode ser gustativa, tem que ser gustativo, concordando assim em gênero com córtex, que é o substantivo, que está no singular também, porque córtex está no singular. Então, na regra geral, o substantivo determina como deve ser a concordância em relação aos determinantes, ao artigo, numeral, substantivo, adjetivo, desculpe, isso em gênero e número. Isso é fácil, mas nós temos algumas regras específicas em que exigem a maior atenção de vocês. É isso que nós vamos ver hoje e também na próxima semana, já que essa é a parte 1 do nosso conteúdo. Um ponto a ser estudado dentro da concordância nominal é a concordância do adjetivo com mais de um substantivo. Se a concordância é feita de acordo com o substantivo, quando eu tenho dois ou mais substantivos, pode gerar alguma dúvida sobre o que fazer. Eu devo colocar o adjetivo no masculino, no feminino? E se um for plural e o outro for singular? O que é que eu devo fazer? Então vamos estudar algumas regras específicas do que devemos fazer, certo? No momento em que a regra é geral pode gerar alguma dúvida, aí sim nós temos regras específicas. Como é só? Quando o adjetivo está antes do substantivo. O adjetivo vem antes do substantivo. O que é que eu devo fazer?
devo concordar somente com o primeiro substantivo, no caso de eu ter dois. Então, concordo somente com o primeiro substantivo. Pedro comprou belas camisas e sapatos. Belas camisas e sapatos. Por que eu utilizei o adjetivo belas no feminino? Porque a regra diz que eu devo concordar somente com o primeiro substantivo. O primeiro substantivo é camisas. Camisas é feminino e é plural. Então eu tenho que utilizar belas. A regra diz que eu concordo somente com o primeiro substantivo. Então eu vou inverter. Pedro comprou belos sapatos e camisas. Por que aqui eu utilizei belos e aqui eu utilizei belas? Porque eu estou fazendo uso da regra. Concorda somente com o primeiro substantivo. No exemplo 1, o primeiro substantivo é camisas, é feminino e é plural. Então eu utilizo belas. Já nesse outro exemplo, no segundo exemplo, eu tenho sapatos, que é masculino e plural. Então eu utilizo belos. Adjetivo depois do substantivo. O que é que eu devo fazer? Concorda com o substantivo mais próximo, o último, ou com todos. Olha só, sem destacar, hein? Edifícios e casas gigantescas chamavam a atenção. No outro exemplo, edifícios e casas gigantescos chamavam a atenção. As duas estão corretas de acordo com a regra. Olha só, primeira opção que eu tenho é concordar com o substantivo mais próximo, ou seja, o último. Então, edifícios e casas gigantescas, por isso feminino. O que está mais próximo? Casas. Casas está mais próximo. E casas é o quê? Feminino e plural. Então, eu utilizei gigantescas. Mas o que é que eu posso fazer também? Posso concordar com todos. Não todos eu coloco no masculino. Edifícios e casas gigantescos chamavam a atenção. Para finalizarmos esse estudo, vamos ver mais um modelo de regra a ser seguida especificamente, uma outra situação específica, já que temos a regra geral para a maioria dos casos. Dois ou mais adjetivos referindo-se a um substantivo que está determinado pelo artigo. Então, terei um substantivo que está determinado por um artigo, que aí pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser singular, pode ser plural. O que é que eu devo fazer? Vamos observar. Compreendo razoavelmente as línguas. Então, as línguas, aqui é o meu substantivo, está sendo determinado por um artigo que está no plural e feminino. O que é que eu devo fazer se eu terei dois adjetivos? Eu posso fazer as línguas francesa e inglesa. Mas eu posso fazer uma outra construção que estará correta também. No caso do singular, compreendo razoavelmente a língua francesa e a inglesa. Então aqui eu especifico qual é a outra língua, certo? Se eu colocasse a língua francesa e inglesa, sem colocar esse artigo na segunda opção, eu poderia fazer isso, mas pode gerar alguma dúvida, algum mal entendimento. Então, a forma correta, conforme a gramática normativa, por que eu estou destacando que é a gramática normativa? Porque no dia a dia, pode ser que as pessoas falem assim e ninguém se importe. Por quê? Ali é a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Mas no estudo da gramática normativa, de regras gramaticais, da forma ideal de se falar, aí se aplicam essas regras, tá bom? Então, dentro da gramática normativa que dita as regras, essas duas construções estão corretas, tá bom? Uma outra forma de falar estaria incorreta. Mas no dia a dia, cada um fala da forma que achar que deve. A atividade para casa de vocês, somente páginas 16 e 17. A atividade foi dividida porque a aula do módulo também foi dividida. Na próxima semana voltaremos a analisar situações específicas, regras específicas dentro do nosso estudo da concordância nominal, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo através do WhatsApp. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.